Sim, concurseiros, sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Você já sabe, a nossa aula de hoje está contemplando conjunção. Veremos aqui as orações coordenadas e também as subordinadas. Então já se inscreva neste canal, conheça também os meus preparatórios de português. Acesse aqui na descrição do vídeo o link do nosso site. Começo resolvendo questões da banca CESP-CEBRASP. Questões muito recentes. Todas as questões da nossa aula de hoje já estão nos meus diversos preparatórios de português. Vamos lá. Tendo o texto como referência, assinale a opção correta no que diz respeito à classificação da oração, que um idioma é uma coisa viva e pulsante. Será que aqui eu tenho a oração subordinada? Ou será coordenada? As coordenadas são independentes sintaticamente, ou seja, uma não depende da outra. Já a subordinada, a ideia de que subordinação, uma vai depender sintaticamente da outra. E será que é subordinada adjetiva ou subordinada substantiva, subordinada substantiva também? Subordinada adverbial, coordenada sindética. Importante você observar aqui que esta oração ela está começando com o que? Eu tenho dúvida, será que é um pronome relativo? Será que é uma conjunção integrante? Que pode ser pronome relativo ou conjunção integrante, você já observa aqui. Então, Maria, que é uma linda mulher, acabou de sair. Você observa que este que ele está retomando aqui o substantivo Maria. Quando ele retoma um substantivo, que ele substitui, nós vamos ter que ele é o quê? Um pronome relativo. Pronome relativo, ele vai retomar o substantivo anterior, correto? Já conseguiu identificar aqui? E o pronome relativo dará início a uma oração subordinada adjetiva, que seja ela explicativa ou restritiva. Observe, veio, está retomando um substantivo, pronome relativo. Se antes do que vier um verbo, eu vejo o que? Verbo transitivo direto. Se antes do que vier um verbo, este que vai ser uma conjunção integrante. Isso daqui é muito importante, assunto muito recorrente nas provas. Conjunção integrante, ela dará início a quê? Uma oração subordinada substantiva, que seja ela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, correto? Então, o que você vai observar aqui? Eu vejo, sim, conjunção integrante, oração subordinada substantiva, aquela que pode ser substituída por isso ou isso, perfeito, vejo isso. Opa, este que é conjunção integrante. E neste caso, ela é objetiva direta, que ela tem a função de objeto direto. Agora, vamos substituir aqui o que por isso? Vamos ver se dá certo. Maria, isso é uma linda mulher? Não. Então, aqui. Quando puder substituir por isso, o que? Conjunção integrante dará início à oração subordinada substantiva. Tenho a necessidade de que você venha. Trouxe esse exemplo aqui justamente para você ver. Aí você fala assim, mas aqui ele está depois. Necessidade é um substantivo. Se está depois de substantivo, é um pronome relativo? Não. Porque aqui eu tenho oração subordinada substantiva completiva nominal. Qual que é a diferença? Mesmo tendo um substantivo aqui, para ela ser completiva nominal, vai completar um nome, precisa vir acompanhada de preposição. Aqui não tem preposição, aqui tem preposição. Então aqui ela é o quê? Completiva nominal. Tenho a necessidade disso. Era permitido que as pessoas estudassem aqui. Olha aqui, era permitido isso. Sim. Pode substituir por isso o que é o quê? Uma conjunção integrante, como aparece aqui. Conjunção integrante, não é isso? Agora, e ela é o que aqui? Subjetiva, substantiva objetiva direta, objetiva indireta ou outras? Aqui ela é subjetiva. Então, vou colocar aqui, a subjetiva, ela vai exercer a função de quê, caro concursando? De sujeito, olha aqui. Isso era permitido. Você observa que essa oração que as pessoas estudassem aqui, ela traz uma ideia, melhor, ela desempenha a função de sujeito da oração. O que era permitido? Isso era permitido.
Subjetiva exerce a função de sujeito da oração. Não confunda mais o que? Com pronome relativo com o que? Conjunção integrante. Voltando à questão, sei perfeitamente. Aqui colocou este advérbio justamente para confundir, mas vamos retirá-lo, não vai prejudicar na frase. Sei que um idioma é coisa viva. Eu sei isso. Ah, sim. Pode substituir por isso o que é uma conjunção integrante, não é isso? Conjunção integrante. Sei, verbo transitivo direto. Então, neste caso, a oração em destaque, ela é um objeto direto. Ela vai ser um complemento do verbo saber. Eu sei o quê? Isso. Sei que um idioma é coisa viva. Subordinada adverbial final? Nada disso. Coordenada sintética explicativa? Não. Adjetiva, para ela ser adjetiva, eu preciso ter o quê? Um pronome relativo, que não é o caso. Subordinada substantiva objetiva direta. Olha aqui. Que conjunção integrante, ela está dando início a uma oração subordinada substantiva objetiva direta, como fala aqui na alternativa D. Subordinada substantiva predicativa, nada disso. Aqui eu já descarto também, ok? Muita atenção, não confunda. Basta você observar, antes do que vem um substantivo, pronome relativo este que vem um verbo, ela é uma conjunção integrante que dará início à oração subordinada substantiva. No segundo parágrafo, a oração para exprimir a função frustrativa, o cotiria usa um sufixo com a forma má. Ela exprime a ideia de que, primeiro ponto, apareceu aqui a preposição para acompanhada de verbo no infinitivo. Daí eu criei o que? Os verbos. Criei não, né? Parar, você já se lembra. Aí nós temos também o verbo parer e o verbo parir. Aí você já falou assim, olha, mestre está doido. Não existe verbo parer. É só para você se lembrar de que da preposição para acompanhada de verbo no infinitivo, ela vai trazer uma ideia de finalidade. É o objetivo. Mas se tem as conjunções, até a VUNESP fala assim, observar as ideias e os sentidos que elas estabelecem. Aí eu preciso identificar na frase, se você não se lembrasse, qual é a circunstância, a ideia, o sentido que ela traz. Observe, o cotiria usa um sufixo para exprimir a função frustrativa. Qual é o objetivo dele usar um sufixo? Para exprimir a função frustrativa. Você conseguiu identificar aqui, então? Bem interessante para você compreender a finalidade, o objetivo dele usar o sufixo é exprimir. Impossível você se lembrar de todas as conjunções, até mesmo que algumas delas, em determinados momentos, elas podem ter um sentido de uma coisa ou outra. A melhor maneira é você identificar o sentido aqui, a ideia que ela estabelece. Até colocaria aqui, uma ideia sem acento, né? Uma ideia de finalidade. Conseguiu identificar aí o objetivo, o fim? Caro concursando, essa questão está no meu curso de português da Banca IBFC. Vai fazer concurso dos Correios ou outros concursos dessa banca? Acesse o nosso site, adquira o curso do mestre e venha ser aprovado. O parágrafo em análise é construído por um longo período que é introduzido por uma ideia de. Quando fala ideia, sentido, aqui eu tenho conjunção. Não é isso? Então, quando eu falo lá, ao término dos trabalhos integrantes, vamos marcar aqui, ao término dos trabalhos integrantes, qual é a ideia que traz? Eu sempre falo, a VUNESP traz muito isso, né? Olha, observe a ideia e o sentido. Mas eu não sei, eu nem localizei conjunção, então não tem conjunção aqui. Ela pode não aparecer, que pode ser reduzido, a oração pode ser reduzida de gerúndio, infinitivo, particípio. Agora, o que nós vamos observar aqui? Ao término dos trabalhos. Qual a ideia que traz? Tem conjunção, você tem que pegar essa percepção. Ao término dos trabalhos. Ao término do jogo, o juiz conversou com o goleiro. Ao término, sim, quando terminou o jogo, ou então, ao término dos trabalhos. Quando terminou os trabalhos, não é isso? Então, quando ele vai trazer uma ideia de tempo, como vocês já identificam aqui.
Então, observe, quando você fala assim, ao término dos trabalhos, ou seja, quando os trabalhos acabaram. Quando traz uma ideia de tempo, como estabelece aqui. Observe essa ideia, o sentido que a conjunção traz para vocês. Questão bem interessante aqui para você justamente compreender. Nem apareceu a preposição quando, mas aqui ela traz essa ideia de tempo. Quais são, respectivamente, as relações sintático-semânticas sinalizadas pelos termos destacados em: a tecnologia remodela o ciclo sazonal da água para aumentar. Então, sempre que aparecer aqui a preposição para, aí você vai se lembrar dos verbos o quê? Parar, parer e parir. Aí você fala assim, mas o verbo parer não existe, é só para você se lembrar. Sempre que aparecer a preposição para acompanhada de verbo no infinitivo, nós vamos ter uma ideia de fim, finalidade. Olha aqui, para você compreender melhor o sentido. A tecnologia remodela o ciclo sazonal para quê? Com qual finalidade? Com qual função? Para aumentar sua disponibilidade. Então, isso daqui é a finalidade, é o objetivo. Além de mitigar os efeitos climáticos por guardar e manter a água. Olha aqui. Primeira coisa, guarda e mantém a água para mitigar os efeitos climáticos. Então, aquilo que ocorre primeiro, já vou descartar aqui, vai ser alternativa. É sempre que aparecer causa, vem aqui e coloca primeiro. Uma coisa que ocorre primeiro, guardar e manter a água para levar a outra. Aquilo que ocorre primeiro, ideia de causa. Considere os seguintes excertos. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar, belo poema de Drummond, mineiro de Itabira. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é, entrega a adoração expectante. Amar o que o mar traz à praia. Então você observa, o que aqui. Então aqui já ficou fácil, essas duas últimas vão exercer a mesma função. A palavra vai ter a mesma atuação. Então pode ser pronome relativo, então vamos deixar uma possibilidade. Aqui já é conjunção integrante, deixamos também. Pronome interrogativo, será que você está fazendo pergunta? Pronome relativo, conjunção integrante. Então aqui a banca não aliviou muito. Então ela colocou as duas, aí você já consegue identificar. Vamos já para facilitar aqui. Neste caso aqui, na primeira, tem pergunta, não tem? Que pode uma criatura senão entre criaturas amar, que é figura de linguagem, por exemplo. Aí você já observa, está fazendo pergunta, é um pronome interrogativo. Então já venho aqui e descartei duas alternativas. Amar solenemente as palmas do deserto. Caro concursando, anote aí, imagine que você esteja com o caderno. Quando aparecer esse o antes do pronome aqui, ou antes da palavra que, nós vamos ver se é pronome relativo, se é uma conjunção integrante, se é um pronome interrogativo, que ainda nós temos essas possibilidades. Apareceu o antes do que, aí você vai observar que este o vai ser substituído pelo pronome demonstrativo aquilo. Amar solenemente as palmas do deserto, aquilo que é. Então, aquilo que é. O que é o pronome relativo? O pronome relativo ele vai retomar, vai substituir o termo anterior para evitar a repetição. Então, aqui é o quê? Pronome interrogativo, pronome relativo. Então, muito importante que às vezes as bancas vêm e pedem também o significado. Será que este o é um artigo? É um pronome relativo? É um pronome oblíquo átono? Então, você vai observar. Tem o o antes do que? Este o vai ser um pronome oblíquo átono. Melhor, vai ser um pronome demonstrativo, como acabei de falar com vocês aqui acima. O que é entrega? Então, aquilo que é. Então, aquele o ali, ele é o quê? Anotar aqui, um pronome demonstrativo. Ele pode ser substituído por pronome demonstrativo. Ele pode ser substituído por aquilo. Observa aqui, amar aquilo que o mar traz à praia. Então, este o aqui, pronome demonstrativo, este que vai ser o quê? Um pronome relativo, como traz aqui na alternativa A.
O advérbio em amar solenemente as palmas do deserto exprime circunstância de que. Então, vamos amar solenemente. Primeiro ponto, identificar o advérbio. O que é o advérbio? O advérbio é uma palavra que vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se eu chegar e falar, por exemplo, João chegou. Ok, agora se eu falar, por exemplo, João chegou ontem. João chegou ontem. Aqui nós temos o verbo. E qual é o advérbio? Ontem. Aí você observa que esse advérbio aqui está modificando o verbo, atribuindo-lhe uma circunstância de tempo. Então, qual é a função do advérbio? Modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se a palavra estiver acompanhando um substantivo, não é advérbio, porque o advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Uma coisa é eu falar, ele chegou. Quando? Não sei. Ele chegou ontem, ele chegou agora, e vai nos dar essa ideia de tempo. Amar as palmas do deserto é uma coisa. Se eu falar amar solenemente, aí eu já estou modificando o verbo. Se eu modifico o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, de fato é um advérbio. Agora, qual a circunstância que vem? Toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo, certo? Não, errado. Para você saber se é advérbio de modo, faça a pergunta com como. Como amar as palmas do deserto? Solenemente. Então, para você saber se é advérbio de modo, faça a pergunta com como. Como amar as palmas do deserto? Solenemente. A maioria das palavras terminadas em mente é um advérbio de modo. Nem todas. Se eu falar para vocês aqui, provavelmente é advérbio de modo? Aí eu vou deixar essa pergunta para você interagir comigo. Toda palavra terminada em mente é advérbio de modo? E se eu falar provavelmente? E se eu disser certamente? É advérbio de modo? Ou pode ser advérbio de afirmação, intensidade, dúvida ou tempo? Então, para você identificar o advérbio é muito interessante, porque você vai observar o quê? A circunstância que ele estabelece. Tem de observar e de se lembrar de que ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Nas opções abaixo, há comparações entre dois elementos. Assinale a opção em que há um conector, por exemplo, como ela é bonita, como sua irmã. Aí vai aparecer um conector que estabeleça essa comparação. Na sala, a única peça que ainda resistia ao tempo era uma mesa, tal qual era uma mesa, igual era uma mesa, como um caixote, tal qual. Traz essa ideia de comparação? Sim. É um conector? Sim. As raízes são plantas que crescem para baixo, ao passo que vai indicar uma proporção e não comparação, à medida que a proporção que. Os livros são folhas das árvores que se sacrificaram em benefício do homem. Há uma comparação? Sim. Olha a metáfora, igual na alternativa D. A solidão é a mãe das reflexões filosóficas. Olha a metáfora. Sim. Tem comparação? Tem. Cadê o conector? Não tem. As questões dos concursos públicos são barreiras. Olha aqui. Metáfora. Está comparando. Só que não aparece. Se aparecer esse conector da comparação, igual, tal, qual ou como, aí nós não teremos a metáfora, nós teremos a figura de linguagem comparação. Nas frases abaixo está presente a conjunção e. Vamos marcar a frase em que o significado dessa conjunção está indicado corretamente. Então, nós temos aqui a conjunção e. Na sua essência, essa conjunção e, ela traz uma ideia de quê? De adição, como você já estudou lá nas orações coordenadas, sindéticas, aditivas. Traz uma ideia de adição. Mas será que é só isso? Ou será que a conjunção e poderia trazer uma ideia de consequência, causa, conclusão? Vamos ver. Em muitos terrenos de cidades pequenas, há simultaneamente plantas frutíferas mais plantas ornamentais. Oposição? Não, aqui nós temos uma ideia de adição, dois tipos de plantas, uma e outra. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. Consequência? Consequência já vai nos remeter a uma ideia de causa e consequência. Então vamos ver. Algo só é impossível até que alguém duvide e
acabe provando o contrário. Então, primeiro duvida, depois você prova. Se você não duvidasse, você nem provaria o contrário. Então, aqui nós temos uma ideia de que causa e consequência. Primeiro, alguém duvida e depois alguém prova o contrário, corretíssimo. Nunca tinha visto a conjunção e com a ideia de consequência? Não se preocupe, muita gente não tinha visto também. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Então, este E aqui, ideia de adição, não. Ideia de oposição. Essa frase você já ouviu. A rua limpa não é aquela que mais se limpa, mas aquela que menos se suja. Há gente que fala e fala, mas nada diz. Então, ele fala e fala de novo, ideia de adição. Os policiais chegam às suas casas e tiram o uniforme. Ideia de conclusão, pois tiram o uniforme, logo tiram o uniforme. Aqui nós vamos observar também uma ideia de adição. Nós temos duas ações. Primeiro eles chegam, depois eles tiram o uniforme. As palavras em negrito. Assistenciais, conforme, vamos já aqui marcando, cada e já são empregadas no contexto, precisa observar o contexto, porque se você pegar lá, por exemplo, conforme, pode ser preposição, pode ser conjunção. Então, dentro do contexto, elas são empregadas como o quê? Vamos voltar aqui para a gente compreender, então. O número de reclamações, as reclamações boas, para você saber se é adjetivo, substitua por bom ou bons, ou boa ou boas. Então, reclamações boas. Então, está caracterizando o substantivo reclamações. Eu tenho o quê? Um adjetivo. Então, eu já vi que é adjetivo, adjetivo. Eu já descartei aqui várias alternativas. Vamos ver aqui, conforme, pode ser preposição, conjunção e cada. Cada você vai se lembrar, imagino que sim, ou que não também, que não é muito usado. Cada é um pronome indefinido. Então, a terceira é pronome. Aqui aparece preposição, então aqui eu já tenho a resposta. Então vamos voltar aqui. Olha aqui, para cada 100 mil beneficiários, pronome, não é isso? Agora aqui já está correto. Já os planos aqui traz também uma ideia de conjunção. Agora o problema está aqui em conforme. Conforme pode ser preposição e pode ser conjunção também. Então, eu preciso ver, lembrando que a conjunção ela vai ligar as orações e já a preposição ela vai ligar as palavras, substantivo a substantivo, verbo a substantivo, por exemplo. Então, palavras. Então, conforme pode ser preposição ou conjunção. Aqui o gabarito preliminar traz como conjunção. Então, os dados da ANS permitem calcular o índice geral de reclamações que aumenta conforme a insatisfação dos usuários, que aumenta segundo a insatisfação dos usuários ou que aumenta de acordo com a insatisfação, dos usuários. Então, aqui, pelo gabarito, você já conseguiu chegar à alternativa A, mas aqui eu compreendo que, neste caso, é mais uma preposição e não uma conjunção, como traz aqui no gabarito. Então, gabarito preliminar, vamos aguardar para ver se a banca vai manter esse gabarito ou se vai anular a questão colocando uma preposição. Então, vou deixar aqui essa observação aqui relacionada à conjunção ou preposição. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto às classes de palavras, classe de palavras está dentro de morfologia. Então, morfologia é você só identificar mesmo a classe de palavra. Eu preciso saber da palavra sobretudo. Ela é o quê? Passeando pelos jardins do palácio, encontrei uma luva caída no chão. Era preta, de couro, claramente feminina. Avulsa e solitária na ausência de seu par, mas sobretudo. Sobretudo é um sinônimo de quê? Principalmente, mas principalmente, sobretudo. Aqui eu tenho o quê? Uma conjunção? Nada disso. Palavras terminadas em mente vão nos remeter a quê? Ao advérbio, não é isso? Então, é uma conjunção? Não. É um adjetivo? Não. É um substantivo? Também não. É um advérbio. Lembrando que advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo
o verbo e o próprio advérbio. Considere os trechos que estão contemplando aqui relação de são as conjunções. Você que já assiste às minhas aulas nos nossos canais, redes sociais, também no meu curso, você já ouviu falar assim, vocês já ouviram o verbo parar, o verbo parer, o verbo parir. Aí você fala assim, mas não existe o verbo parer. Só para você se lembrar de quê? Da conjunção para mais verbo no infinitivo. Sempre tiver conjunção para mais verbo no infinitivo, nós teremos a ideia de finalidade, é o fim. Então, já descartei aqui. A conjunção, a preposição para pode indicar direção? Sim. Agora aqui, que deve ler um bom escritor, segundo, conforme, consoante. Segundo, conforme, consoante, eu já sei que traz uma ideia de quê? Uma ideia de conformidade. Olha aqui, consequência, tão, mais alguma coisa que, tal, mais alguma coisa que, tanto, mais alguma coisa que. Mantendo-se o sentido do trecho, a dificuldade é como. A palavra como pode ser substituída pelo quê? Caro concursando, será que aqui é conforme? Será que é uma comparação ou ideia de causa? A dificuldade é que, como isso não vai acontecer da noite para o dia, então, primeiro, isso não vai acontecer. Depois, devemos esperar uma transição complicada. Então, aquilo que ocorre primeiro expressa a ideia de causa. Tem causa, já coloca primeiro. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Primeiro, não vai acontecer da noite para o dia. Depois é que a gente deve esperar uma transição complicada. Então, quando eu falo lá como ou então pode ser que, pode ser visto que, será que pode ser também ainda que? Nada disso, é uma vez que. Então aqui nós vamos ter uma ideia de causa, da mesma forma que aqui. Que, visto que, ideia de causa. Ainda que é uma ideia de concessão. Irei à festa, ainda que alguma coisa. Caso, condição, conformidade e proporcionalidade. Falou em conjunções, é muito importante você observar o quê? A ideia que ela estabelece, o sentido que ela estabelece, correto? Pode ser que você memorize que embora seja determinada, tal, outra. Mas é importante você também compreender a ideia e o sentido. Não me lembro, será que porque é causal ou explicativa? Pode ser os dois, aí você precisa saber. Neste contexto, ela expressa uma ideia de que é o que a gente precisa de ver. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de oposição entre as ideias, aí falou em oposição, você já se lembra de mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aí você observa que nas opções não tem nenhuma. E agora, qual será? Aí você precisa de observar essa ideia e o sentido. Oposição entre as ideias marcada pela presença da palavra ou expressão destacada é. Vamos lá? Segundo ele, é preciso definir uma agenda urbana global porque, em 2050, 75% da população mundial estará concentrada. Apareceu o porquê, ele vai expressar uma ideia de explicação, mas pode ser causa também. Apareceu causa nas alternativas, você já vai puxar e escrever no seu caderno. Causa é aquilo que ocorre primeiro. Então vamos ver aqui, é preciso definir uma agenda urbana global porque 75% da população mundial será concentrada nas cidades. Então, primeiro, tem de definir uma agenda urbana global, depois, lá em 2050, que vem. Então, a ação que ocorre primeiro vai expressar uma ideia de causa. Definimos uma agenda, depois realizamos. Eu não posso realizar, se vai acontecer em 2050, então tem que definir uma agenda primeiro. Então, neste caso, é o quê? Uma ideia de causa. Embora a cúpula da ONU sobre moradia e turismo tenha apresentado uma visão de cidades sustentáveis, ela fracassou. Gente, vem o embora. O embora, ele expressa uma ideia de concessão. O que quer dizer concessão? É uma ideia oposta à oração principal, mas não a impede de acontecer. Oposta à oração, vamos colocar aqui, principal, mas não a impede de acontecer. Então, ela apresentou uma visão
de cidades sustentáveis, mas fracassou. Então, você poderia retirar isso embora aqui e fazer assim, ó. A cúpula da ONU sobre moradia e urbanismo apresentou uma visão de cidades sustentáveis, mas ela fracassou. Então, a alternativa B que está correta, porque oposição é o mas. Muito importante, tem gente que tem uma dificuldade em saber a diferença entre concessão e oposição, mas é bem simples. Concessão é aquilo, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Ok, a oração principal, olha aqui, mesmo ela apresentando, vamos lá, na oração subordinada, adverbial, concessiva, olha o embora. Mesmo ela apresentando uma visão de cidade sustentável, ela fracassou. Então, a oração principal, foi impedido o fato de fracassar? Foi impedido? Não. Então, ela é uma ideia oposta, mesmo ela apresenta uma visão, mas fracassa. Uma ideia oposta, mas não impede aquilo que está na oração principal de acontecer. Portanto, os compromissos logo, pois, portanto, expressam a ideia de conclusão. Bizu, bizu, olha a dica. Para mais verbo no infinitivo, aí você vai se lembrar. Para mais ar, mais mais ir. Parar, parer, parir. Existe parer? Não existe, justamente para você memorizar. Para mais verbo no infinitivo vai indicar uma finalidade. Aqui é fácil, na próxima vez você já descarta. Por conseguinte, é preciso projetar cidades seguras, por conseguinte, seria a mesma coisa de que, portanto, então, logo. Então, aqui expressa a ideia de quê? De conclusão. Se preciso for, volte ao texto e verifique também. No trecho, esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país já conta com diversos parques e usinas. A palavra que pode expressar a relação existente entre as duas frases é, ou seja, qual é a conjunção que eu posso usar aqui para essas duas frases? Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país conta. Entretanto, expressa uma ideia de oposição e não é. Se já é realidade, essa informação aqui ela vem para o quê? Explicar por que ela é uma realidade no Brasil. Porque ele já conta com diversos parques e usinas. Conformativa, embora já havia ainda pouco expressa uma ideia de concessão, que é uma ideia ressalva oposição, quando está relacionado aqui a tempo. E a alternativa é por quê? Você não se lembra? Observe a ideia aqui. Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Vamos ver lá então? Nosso país já conta com diversos parques e usinas. Por que é uma realidade no Brasil? Porque tal. Então, vem justamente para juntar essas duas aqui e fazer com que haja uma relação entre elas, que haja uma coerência. E então, concursandos, a nossa questão próxima é a questão de nível médio da Banca VUNESP para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para responder à questão, considere a passagem. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. A conjunção, portanto, que está em destaque aqui, expressa a ideia de que falou conjunção, é VUNESP, falou, aqui você já vai se lembrar da ideia e do sentido que elas possuem. Não adianta você, de repente, memorizar todas, mas uma mesma conjunção. Ela pode indicar dois sentidos, porque pode uma hora ser causal e em outro momento pode ser também explicativo. Então, quando fala, portanto, se você se lembrar, portanto, ele expressa uma ideia de conclusão, adição, outra coisa. Não se lembra? Volte ao texto, verifique onde está a passagem. Porque aí você vai ver, está concluindo? Está somando? Está indicando uma condição? Explicando ou comparando? É muito importante você observar por isso. Vamos ver aqui. Ó. Trouxe somente o fragmento onde está a conjunção. As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sim, competentes. Merecem, sim, frequentar uma universidade pública e de qualidade. No vestibular, que é o princípio de tudo, os cotistas estão só um pouco atrás. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os candidatos convencionais
a vagas de medicina nas federais foi de 787. Para os cotistas, 761. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. Então, quando aparece esse portanto aqui, está expressando o quê? Você observa isso aqui também para a redação, contribui muito. Vem aqui falando da diferença das notas entre os cotistas e os não cotistas. Então, o que você observa? Aí vem falando que uma era de 787, a outra 761. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. O que você consegue identificar aqui? Vem falando sobre um determinado assunto e aqui vem concluindo. Um é tanto, o outro é tanto, portanto, é próxima de 3%. Esse, portanto, aqui, ele vem para concluir uma ideia que foi expressa anteriormente, que vem falando. Então, aqui ele vem. Temos a oração coordenada assindética, que é aquela que vem sem conjunção, e aqui nesse caso nós temos a oração coordenada sindética conclusiva. Vem para concluir algo que foi dito anteriormente. Então, a ideia expressa é de conclusão. Se você já se lembrava, ótimo, mas nem sempre. Verifique se realmente é aquilo. Às vezes aparece o mas, por exemplo, e o mas nem sempre é uma oposição. Então, aqui já descarto as outras alternativas. Bem fácil essa daqui. Continuando no mesmo ritmo, questão também para o cargo de escrevente do TJD São Paulo. Vamos ver aqui o que pede a questão. Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada para separar a oração introduzida por pronome relativo. A exemplo do que ocorre em um coeficiente de apenas 3% separa os privilegiados, olha a vírgula aqui, que estudaram em colégios privados. Primeiro ponto, identificar o pronome relativo. Esse que é um pronome relativo. O pronome relativo é aquele que tem relação, que retoma o termo anterior, os privilegiados. Se apareceu a vírgula, aí primeira coisa você vai se lembrar. Então, logo acima aqui está falando de uma oração aqui. Então, aí você já vai se lembrar quando tem o pronome relativo. Vamos puxar aqui, eu posso ter o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se tem vírgula, é explicativa. Isso daqui você já sabe. Facilita muito. Pelo menos isso aqui é um português exato que eu brinco. E se não tem vírgula, eu vou usar o quê? Vai ser o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Restritiva, porque vai restringir, vão ser somente aqueles termos, aquelas pessoas a que se refere o pronome relativo que. Então, aqui, ó, adjetiva restritiva, você já sabe, PQRS, então é sem vírgula. Adjetiva explicativa é com vírgula, correto? Conseguiu compreender, então? E o que pede o enunciado? O enunciado é maior, sintetize-o para que você possa compreender. Vou buscar aqui nas alternativas onde temos um pronome relativo que venha anteriormente, que antes dele tenha uma vírgula, ou seja, se é com vírgula eu terei o quê? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Você consegue compreender? Separa os privilegiados. Quem são os privilegiados? Aqueles que estudaram em colégios privados. Tranquilo? Sereno? Vamos ver agora então. Ele observou o local, vírgula, sabia com certeza. Primeira coisa é ver se tem a vírgula. Então, aqui nós temos um verbo, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, não é isso? Sabia que ali já estivera alguma coisa. Então, só que nesta oração aqui, eu não tenho uma conjunção. Se eu não tenho, ela é o quê? Oração coordenada assindética, aquela que não tem uma conjunção. Então, eu uso vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas. Sabia, com certeza que ali já estivera. Esse com certeza está entre vírgula, por quê? Porque neste caso aqui, nós temos uma expressão explicativa. Ela vem para afirmar, para explicar. Sabia, com certeza. Quando essas expressões, bem como os adjuntos adverbiais, que a VUNESP gosta muito de cobrar, quando esses adjuntos adverbiais também vierem
intercalados aqui no meio da frase, ou seja, entre o sujeito e o verbo, ou o verbo e o complemento, como no caso aqui, olha, o verbo e o complemento, aí você já sabe, tem de vir separado por vírgula. Então, as duas vírgulas estão corretas. Ele observou o local, sabia com certeza que ali já estivera em outra ocasião, mas quando? E agora, esse que, nós precisamos de um que seja o quê? Um pronome relativo, como falou lá em cima. O pronome relativo é aquele que retoma o termo anterior. Será que ele está retomando o termo aqui, certeza? Sim ou não? Sabia com certeza que ele não está retomando. Então, não tenho, neste caso aqui, isso aqui não é um pronome, não é um pronome relativo. Vamos compreender? Ele observou o local, sabia, vamos retirar o com certeza. Se vem entre vírgula, você pode retirar, que não vai alterar o sentido da frase. Sabia que ali já estivera. Ele sabia o que. Então, se é o que, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Esse que ali já estiver em outra ocasião vai funcionar como objeto direto. Este que aqui é uma conjunção integrante. Mestre, o que é uma conjunção integrante? É aquela que vai dar início a uma integrante. A uma oração subordinada substantiva. Então, que? Conjunção integrante, vou colocar aqui embaixo. O que nesse caso aqui? Eu tenho o que? Oração subordinada substantiva objetiva direta, que é aquela que vai exercer a função de objeto direto. Conseguiu compreender? Ele sabia. Mestre, outro dia eu vi na aula que o professor substituía as orações subordinadas substantivas por isto. Pode substituir pela palavra que quiser. Outro dia na aula, o Alan falou, vamos substituir por sogra. Falei, não tem problema, faça como você quiser. O importante é você compreender. Muitos usam isto porque já é clássico isso daqui. Então vamos compreender? Ele sabia isto. Macete, pegue o seu caderno e anota. Tem que seja pontuação, que seja pronomes também e conjunções. Fique atento. Viu o que? Tente substituir aquela expressão por isto ou outra palavra. Ele observou o local, sabia isto, não é? Olha lá, ele sabia isto. Muito importante. Deu para substituir por isso, você já sabe. Eu tenho oração subordinada substantiva. E se eu tenho oração subordinada substantiva, esse que aqui, ele tem que ser o quê? Uma conjunção integrante. Ele não pode ser um pronome relativo. Então, já descartei essa alternativa. Eu uso vírgula antes das conjunções das conjunções coordenadas nesse caso, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu uso a vírgula antes das conjunções coordenadas sindéticas adversativas. Correto? Por isso que tem uma vírgula antes do mas. O emprego da vírgula está correto? Sim. Mas não está perguntando se está correto, está perguntando quando foi usado antes de um pronome relativo. Estou vendo esta tempestade se formar, entre que aqui estaremos alguma coisa. Então aqui, o mesmo caso da alternativa A. Aqui eu tenho o quê? Uma oração coordenada assindética, que é aquela que não tem uma conjunção assindética. Aí você vai conseguir identificar o quê? Eu uso vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas. Ok? Até aqui está tranquilo? Então, vamos com calma para que você possa compreender essas informações. Isso vai ajudar muito. Agora, entre que aqui estaremos bem mais protegidos dela. Ok, e agora, será que neste caso aqui, este que? Olha aqui, se já tem um verbo aqui, fique atento, o pronome relativo vai retomar o substantivo anterior, olha aqui. Os privilegiados, substantivo, não é isso? Vamos só retomar aqui. Os privilegiados, substantivo, então ele vai retomar um substantivo anterior. Esse que aqui eu poderia... Observe o sentido dessa frase. Estou vendo essa tempestade se formar, entre que aqui estaremos. Eu poderia falar o quê? Entre, pois aqui estaremos bem mais protegidos dela. Entre, porque
estaremos bem mais protegidos dela. Então, esse que aqui dessa alternativa B, ele está no lugar de porque. Eu poderia falar entre, porque aqui estaremos bem mais protegidos dela. Então, esse que aqui, ele está no lugar de porque. E não é um pronome relativo aqui, ele tem a mesma função, esse porque aqui seria o quê? Uma conjunção explicativa. Ficou mais fácil? Imagino que você tenha compreendido aqui, porque a ideia de explicação ela é clara. Por que você deve? Estou vendo a tempestade se formar. Por que você vai entrar? Porque ficará mais protegido. Então, ficou mais fácil. Esse que não é um pronome relativo. Descarto também a alternativa B. Até aqui está tranquilo? Vou com bastante calma, porque questões para este concurso descrevente serão questões mais difíceis. Ela estava pensando em que lugar estaria, que dia seria, quais eram aquelas pessoas ao seu redor. Então, esse que aqui eu poderia substituir por qual, não é isso? Qual lugar estaria, qual dia seria e quais pessoas. Então, quais pessoas, quais moedas ainda valem? Então, aqui eu tenho o quê? Um pronome interrogativo. Este que não é pronome relativo, não é. O pronome interrogativo é aquele usado para fazer perguntas, não é isso? Para interrogar. Então, descarto porque eu preciso de uma alternativa onde o que seja um pronome relativo. Ficou encantado com a história, acabara de ler o livro, que aí, primeira coisa, você já olha aqui. Aqui eu tenho um substantivo, não é isso? Se eu tenho um substantivo, aqui eu já tenho um pronome relativo que vai retomar o termo anterior. Acabara de ler o livro que já tinha sido traduzido para o inglês. A função do pronome relativo é evitar essa repetição. João acabou de ler o livro. O livro foi traduzido para o inglês. João acabou de ler o livro que foi traduzido para o inglês. E observe aqui, ó, eu já disse há pouco, as orações subordinadas adjetivas são duas. Eu quero a explicativa, não é isso? Tem a explicativa e a restritiva. Ficou fácil porque a explicativa é aquela que vem acompanhado com vírgula, olha aí. C está perto do E, não é isso? Com vírgula. E o R está perto de quê? Do SRS, sem vírgula. Vamos colocar um acento ali em vírgula, senão fica ruim. Correto? Então, a explicativa vem com vírgula e a restritiva sem vírgula. Olha a vírgula aqui, então, certinho. A letra D, isso aqui é um pronome relativo que retoma o termo anterior e ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, porque ela veio com vírgula. Era possível, àquela altura da vida, usei aqui a vírgula certinho, porque são termos que sejam os adjuntos adverbiais deslocados, eles virão separados por vírgula. É muito importante você compreender isso, vai ajudar bem. Que todos os seus maiores desejos se realizassem. E agora, e esse que? Aí você tem de se lembrar. Está entre vírgula, vamos retirar para facilitar. Era possível que todos os seus navios. Aí eu falei com você. Apareceu o quê? Lembre-se das orações subordinadas substantivas, correto? Aqui, elas são aquelas que podem ser substituídas por isto. Era possível isto. Isto era possível. Então, neste caso aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, vou colocar aqui abaixo, subjetiva. Subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito, correto? Vamos ver? Isso, aí eu vou substituir toda ela. É o que a gente vai chamar de sujeito, vou até colocar aqui, sujeito oracional. O sujeito oracional é aquele que é uma oração, olha aqui. Isso é, olha aqui, que todos os seus maiores desejos se realizassem era possível. Então, isso era possível. A oração subordinada, substantiva, subjetiva exerce a função de sujeito. Aqui você consegue identificar o sujeito oracional, que é aquele sujeito que vem por meio de uma oração. Aqui, vou descartar também a alternativa E. Ficou fácil porque
Quando aparecer esse, aqui, olha aqui, ó, verbo de ligação, mais esse possível aqui, que é um adjetivo, exerce a função de adjetivo, mas aqui é um predicativo do sujeito. Então, apareceu o verbo de ligação mais predicativo, deixa eu colocar aqui. Para caracterizar uma oração subordinada substantiva subjetiva, ela é composta de quê? De verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E olha o sujeito aqui, ó. Então, colocando na ordem direta, substituindo, eu falaria o quê? Isto era possível. Aí você vem e fala, o que era possível? Isto então é o sujeito. Por isso que ela é subjetiva, que ela exerce a função de sujeito. Apareceu o quê? Vê se essa oração pode ser substituída por isto ou outra palavra. E lembrando, se for uma oração subordinada, substantivo, subjetiva, esse que será o quê? Uma conjunção. O que? Vamos ver se você se lembra. A conjunção integrante. Questão que levou muito tempo para que seja bem explicada. Tem dúvida? Volte o vídeo e, se preciso for, vá à seção de comentários do nosso curso.